Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão que é, olha, fascinante. Imagina só uma ponte que liga a sabedoria ancestral da floresta com a ciência mais moderna que existe. É uma jornada que nos leva de rituais milenares direto para os laboratórios de biotecnologia de ponta. Vamos começar a explorar isso? Para começar, vamos partir de uma pergunta que é bem provocadora. E se o segredo da próxima grande revolução da biotecnologia estivesse há séculos escondido bem aqui, na floresta sul-americana? É uma ideia poderosa, né? E que já está, de certa forma, redesenhando o futuro da saúde. Então, a essência da nossa análise hoje é exatamente essa. A gente vai investigar como um conhecimento tradicional super antigo está sendo validado pela ciência mais avançada que temos. Estamos, na prática, conectando essa sabedoria ancestral com a precisão farmacológica do futuro. Tudo para decodificar os segredos dessas plantas medicinais. E isso nos leva direto para a nossa primeira parte. Vamos começar a desvendar o que faz desse conhecimento um segredo tão revolucionário. É a jornada da floresta para o laboratório. A transformação é realmente impressionante. Pensa só, plantas que por gerações e gerações fizeram parte de rituais e do uso medicinal de comunidades tradicionais, hoje elas estão no centro da inovação biotecnológica mundial. É uma transição do sagrado para o científico, e numa escala que a gente nunca viu antes. Tá, mas de onde vem todo esse conhecimento? Bom, a resposta está no que a gente pode chamar de a farmácia da floresta. Um verdadeiro tesouro de sabedoria do povo guarani. Ao longo de séculos, o povo guarani desenvolveu um entendimento, olha, super sofisticado do ambiente ao redor. Para eles, a floresta nunca foi só um lar. Era, na verdade, uma farmácia viva, cheia de soluções para a saúde e para o bem-estar. E aqui temos dois exemplos fantásticos. De um lado, a KRE, que hoje o mundo inteiro conhece como estévia. O uso tradicional não era só como adoçante, não. Era também uma fonte de energia. Do outro lado, a Jatiicaá, que era associada à vitalidade, sabe? Aquele equilíbrio do corpo e a resistência contra processos inflamatórios. E agora a gente entra na parte em que a ciência moderna começa a, literalmente, decodificar a natureza. Como é que esse conhecimento tradicional é traduzido para a linguagem da farmacologia? O campo que estuda isso tem um nome, etnofarmacologia. É a disciplina científica que vai investigar os medicamentos de origem tradicional, principalmente os que vêm de plantas, para entender a base química deles e os seus efeitos no nosso corpo. O processo científico por trás disso é fascinante. Funciona assim. Primeiro, o uso tradicional inspira a investigação. Aí, vem a extração molecular para isolar os compostos mais importantes. Depois, a análise química revela o potencial terapêutico daquilo e, por fim, a farmacologia moderna entra em cena para validar cientificamente esses efeitos. E é aqui que a ciência confirma a sabedoria ancestral. Estudos recentes mostram que a JTK é riquíssima em compostos como flavonoides, que funcionam como protetores das nossas células, e antioxidantes muito potentes. Isso, na prática, valida o uso tradicional dela para promover vitalidade e combater inflamações. E todo esse movimento está alimentando o que a gente pode chamar de a nova onda biotech. É, de verdade, uma revolução acontecendo na indústria da saúde. Essa citação aqui resume perfeitamente a mudança de mentalidade. A indústria farmacêutica está começando a trocar moléculas sintéticas por scaffolds bioativos de origem vegetal. Pensa nisso como se fosse usar a própria estrutura complexa da natureza como base para novos medicamentos, em vez de construir tudo do zero. É uma baita mudança de paradigma. Ok, mas por que essa mudança está acontecendo justo agora? Basicamente, são três grandes forças impulsionando isso. Primeiro, a busca por parcerias mais éticas, com patentes compartilhadas com as comunidades. Segundo, uma demanda cada vez maior dos consumidores por transparência e rastreabilidade. E terceiro, um movimento global mesmo, uma preferência crescente por produtos naturais em vez dos sintéticos. Vamos avançar, então, para entender como tudo isso está definindo uma nova fronteira sustentável que vai moldar a saúde do futuro. E isso já é realidade, viu? Extratos padronizados dessas plantas já estão sendo usados em suplementos de alta qualidade, focados em benefícios bem concretos, como a saúde intestinal, o equilíbrio do metabolismo e a redução da inflamação. A sabedoria da floresta está chegando nas prateleiras, de forma científica e segura. Mas aqui tem um ponto crucial.
A fonte de toda essa inovação precisa ser protegida. Biomas como o Gran Chaco e a Mata Atlântica não são só ecossistemas, eles são reservatórios estratégicos de biodiversidade medicinal. Proteger o meio ambiente, então, se torna uma parte central de toda essa cadeia de inovação. E para ter certeza de que essa cadeia é sustentável, a agricultura regenerativa é a peça-chave. É ela que permite o cultivo dessas plantas de um jeito que respeita o meio ambiente e garante o fornecimento no longo prazo. Isso fecha o ciclo de inovação de uma maneira ética e totalmente responsável. E para fechar, fica uma reflexão. À medida que a gente vai desvendando essa farmácia da natureza, fica a pergunta: que outros segredos ancestrais guardados por séculos em florestas pelo mundo ainda estão esperando para ser encontrados pela ciência? O futuro da medicina talvez esteja muito mais no nosso passado do que a gente imagina.